Olá, boa noite. Já vamos começar. Olá, boa noite. Que bom que entrou. Aguardando só mais um pouquinho. Tem algumas pessoas que estão sendo notificadas agora e certamente vão entrar. Vamos começar? Vamos começar que as pessoas vão entrando aos poucos. Deuteronômio 3. Depois, voltamos e subimos pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, marchou para nos enfrentar, com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei nas suas mãos, com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou nas nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas aldeias sem muros. Nós as separamos para destruição, assim como havíamos feito com Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. No entanto, todos os animais e o despojo das cidades tomamos como espólio de guerra. Foi assim que, naquela ocasião, tomamos desses 2 reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam Hermon de Sirion. Os amorreus o chamam Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda Gileade e também toda a Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. A propósito, Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era de ferro e tinha, pela medida comum, 9 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. Da terra da qual tomamos posse naquela época, dei às tribos de Ruben e de Gade o território que vai de Aroer, junto ao rio Arnon, até a metade dos montes de Gileade, com as suas cidades. O restante de Gileade e também toda a Bazã, o reino de Og, dei-o à metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argob, em Bazã, era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até a fronteira dos Gesuritas e dos Macatitas. Ele deu o próprio nome àquela região, de modo que até hoje Bazã é chamada Avote Jair. Dei Gileade a Maquir. Às tribos de Ruben e de Gade, dei a região que vai de Gileade até o rio Arnon, cuja fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale de Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Deles também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar da Arabá, que é o mar salgado, abaixo das encostas do Pisga, a leste. Naquela ocasião, ordenei o seguinte a vocês: o Senhor, o Deus de vocês, deu esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Entretanto, as esposas, as crianças e os rebanhos, pois sei que vocês têm numerosos rebanhos,
devem permanecer nas cidades que lhes dei, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, dará a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar, cada um à propriedade que eu lhes dei. Naquela ocasião, também ordenei a Josué: você viu com seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes dois reis. Assim, o Senhor fará com todos os reinos pelos quais você passará. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Por favor, deixa-me atravessar para que eu veja a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Contudo, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Ele disse: basta, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele quem atravessará à frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale, diante de Bet-peor. Só até aí. Olá, Érica, tudo bom? Bem, vamos aqui aos comentários sobre o nosso texto de Deuteronômio 3. Esse texto ele começa falando... Olá, Fábio, tudo bem, querido? Boa noite. Esse texto ele começa falando sobre mais uma batalha e está aqui recapitulando, como eu já falei, o livro de Deuteronômio é uma grande recapitulação. São 3 grandes discursos de Moisés para a segunda geração dos israelitas, já que a primeira foi impedida de entrar na terra prometida. Mas Moisés, que está prestes a morrer, Deus já tinha falado que ele não entraria na terra prometida. Ele, como um dos últimos feitos dele, ele está aqui recapitulando toda a trajetória dos israelitas ao longo do deserto e também os últimos acontecimentos até eles chegarem a esse ponto, onde eles estão nas planícies de Moabe, de frente para o Rio Jordão, prestes a atravessar. Nós já falamos no capítulo passado de algumas batalhas que eles tiveram e que foram recapituladas, e aqui ele começa com uma última batalha, desse lado leste do Jordão, em que Deus novamente deu vitória e eles tiveram que enfrentar os seus inimigos e assim conquistaram a sua terra. E essa batalha que ele começa falando no capítulo é a conquista de Bazã, que foi uma conquista similar à conquista de Esbom. Na conquista de Esbom nós vemos que todos os habitantes, toda a população daquele território foi aniquilada, foi morta, e eles conquistaram e habitaram no espaço deles. E aqui em Bazã acontece a mesma coisa, Deus dá ordem para que eles novamente conquistem toda a cidade e eles ficam apenas com os despojos, com os bens que guarneciam a cidade. E vale a pena a gente aqui, novamente, como eu já falei algumas das últimas vezes, quando há uma determinação divina para a destruição total da cidade, para uma matança coletiva, algo assim, algo que nos confronta, nos incomoda um pouco, ainda mais considerando a época em que estamos e o pleno conhecimento da vontade de Deus e da maneira de Deus agir hoje na história, que é muito diferente. Porém, precisamos considerar o contexto da época, a linguagem de Deus para as pessoas naquela época. Deus estava lidando aqui com povos bárbaros, povos nômades e bárbaros, em que uma das poucas linguagens que tanto os israelitas quanto os povos estrangeiros entendiam era a linguagem da guerra, daquele que sai vitorioso e conquista
e por isso ele subjuga totalmente ou mata totalmente o seu inimigo, ou é conquistado e é morto, né? Então, a nação de Israel subjugar completamente a outra nação, aniquilar completamente a outra nação, era uma linguagem também, e que mostrava a soberania e o poder absoluto do Deus de Israel. E Deus, por conta daquelas circunstâncias, daquele contexto, ele se comunica assim, não só com Israel, mas também com as nações, tá? E essa conquista de Bazã, ela também, assim como a de Hesbom, elas viriam a ser conquistas muito importantes, visto que eram povos muito poderosos, né? Em Bazã aqui, provavelmente uma raça de homens que tinham uma estatura muito elevada, a gente poderia até falar que de gigantes, né? E então eles conquistarem essas nações específicas, esses reinados específicos, era algo importante para os desafios que eles teriam da além do Jordão, né? Eles conquistando essas duas nações, houve momentos em que eles passaram por nações onde eles fizeram pactos, onde eles não tiveram um confronto, Deus também não permitiu, mas aqui essas conquistas foram importantes para elevar a fé e a confiança do povo de que Deus estaria com eles. Assim como Deus esteve com eles diante de nações muito poderosas, né, essas últimas antes do Jordão, Deus estaria com eles também diante de qualquer outro desafio após o Jordão. Tá? Então é uma linguagem de Deus para tratar, e nós sabendo também que, como seres humanos caídos, não temos direito algum, e Deus sendo soberano Senhor da história, e sendo Ele sim o credor de tudo e de todos, Ele tem o direito sim de dar e tirar a vida, e num contexto de guerra desse, isso foi permitido e direcionado por Deus, mas com fins que fogem à nossa compreensão, mas que Ele sabe de todas as coisas e Ele permitiu assim. Então apenas confiamos, né, que Deus tinha os seus propósitos, tinha a sua maneira de lidar, e isso foi importante para o povo naquele momento. Uma curiosidade do versículo 11 é que fala que a cama do rei de Bazã, né, o nome dele era Og, ela tinha aqui o texto que eu li está medido em côvados, mas é como se ela tivesse, traduzindo aqui para nosso padrão aqui de medida, ela tivesse 4 metros de comprimento por 1,80 de largura. Isso pode ser explicado de várias formas. Uma, que realmente ele era descendente dos Refaíns, que era uma geração, uma raça de homens muito altos. Então ele realmente pode ter sido tido como um gigante, mas provavelmente não chegava a 4 metros, não era nesse tipo de estatura. É porque uma outra tradução para a mesma palavra que se traduz aqui por cama seria túmulo ou sarcófago. E era muito comum que os povos antigos, principalmente as autoridades, eles construíssem túmulos, tumbas muito largas e compridas, para que não só eles pudessem estar ali, como todos os seus bens mais valiosos fossem enterrados ou fossem sepultados juntamente com eles, porque eles acreditavam que levariam esses bens para a vida da além da morte, né? Para uma outra vida. Então, por isso, eles eram sepultados com seus bens. Isso pode justificar esse tamanho todo, né, desse sarcófago, caso a gente traduza aqui a palavra cama para sarcófago, que no original tem essa possibilidade. Mas, de um jeito ou de outro, a gente encontra aí algum tipo de explicação, né? Seja pela estatura daquela raça, daquele povo, seja pela tradução como sarcófago e o costume dos reis de serem enterrados, serem sepultados com seus bens. Agora vamos falar de outro trecho desse capítulo, né? O primeiro foi sobre a conquista de Bazã, o segundo trecho vai ter uma repetição aqui da divisão de toda a terra a leste do Jordão, né? Dessa terra antes de atravessarem o Jordão, que foi dividida entre a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés. Então, uma repetição aqui, que a gente já falou no livro de Números,
E há também aqui a repetição da orientação de Deus para que mesmo aqueles que recebessem a sua herança na parte leste do Jordão, ou seja, sem atravessar o Jordão, eles deveriam deixar ali as suas famílias, os seus filhos, os seus bens e atravessar o Jordão, porque eles não deveriam pensar só em si e nas suas famílias, mas deveriam lutar por todo o povo. Ou seja, toda a nação de Israel atravessaria, lutaria, conquistaria todo o território e depois descansaria, aproveitaria a sua parte correspondente na divisão da terra. Então, ainda que 2,5 tribos já tenham a sua porção de terra como herança, né, da promessa de Deus designada, e parte da sua família, né, e os seus bens já estejam ali alojados, os homens com força para a guerra, né, deveriam lutar, né, e só depois sim se acomodar nas suas terras. Isso era uma questão de unidade do povo, que Deus queria que houvesse unidade. Era uma questão de coragem também, que nenhum covarde se escorasse de que já tinha sua terra e ficasse por ali, mas que enfrentasse os inimigos que estariam à frente. E trazem para o nosso coração, né, de que apesar da promessa de Deus já ser algo garantido, algo prometido, ainda assim devemos lutar. Né? Há uma promessa, Deus faz a divisão antes deles lutarem e conquistarem. Eu já falei sobre isso. Mas apesar de haver a promessa e até uma confiança de que Deus está de fato entregando para a gente a vitória, nós devemos fazer a nossa parte, que é lutar, que é batalhar, que é trazer para esse plano terreno aquilo que já foi feito espiritualmente, né? Até que haja o descanso, até que a gente possa desfrutar de todo o bem da nossa luta, do nosso trabalho. No versículo 21 e 22, Deus se dirige a Josué, que seria o sucessor de Moisés, e encoraja ele, né? Fala para ele não ter medo. É uma das primeiras palavras de Deus a Josué, orientando ele a não temer, a confiar, porque Deus estaria lá. Né? O encorajamento não se dá pela via de que você é muito bom, você é capaz, você tem experiência, então você vai conseguir, fica tranquilo. Não, o encorajamento se dá na certeza de que Deus estaria com eles, porque humanamente a gente pode sofrer vários reveses, humanamente a gente pode não estar num dia bom e falhar, mesmo sendo muito capazes, mas quando colocamos a nossa fé não em nós, mas em Deus, confiamos num Deus que não dorme, confiamos num Deus que é infinitamente poderoso, um Deus que governa o universo, que sustenta a vida, que age em tudo e em todos para o bem daqueles que o amam. Então, confiarmos em Deus, de que Deus estará conosco na guerra, é o maior encorajamento que Josué poderia ter e que nós podemos ter também em nossas vidas. E por fim, vemos no final desse capítulo o pedido de Moisés, né? Moisés faz um pedido, faz uma súplica e escreve, né? É escrito aqui, né? Mas ele fala com Deus lindamente, evocando a majestade de Deus, as misericórdias de Deus, o caráter de Deus, de que ele deveria, que Deus fosse compassivo e permitisse que ele entrasse na terra prometida. Olha, eu só quero entrar, eu só quero admirar essa terra, eu só quero passar o Jordão e contemplar as maravilhas dessa terra prometida. Só que Deus já tinha dito que ele não entraria na terra prometida por conta do seu pecado, por conta daquilo que ele fez em Meribá, quando ele não só bateu na pedra, bater na pedra foi o mínimo ali. Ele, na verdade, evocou para si a autoridade, né? Quando ele fala para o povo, né? Acaso vou eu tirar água para vocês? Não sei o quê. Então, assim, ele traz para ele esquece um pouco Deus, bota Deus de lado. Então, por conta desse pecado, né? Desse momento de fraqueza, Deus falou: chega, já deu o seu tempo, você já está velho, eu vou levantar outra pessoa. Não gostei porque você está diante do povo agindo de uma maneira errada, e a gente sabe que quanto mais é dado, mais é cobrado, né? As pessoas que assumem funções de responsabilidade, seja na igreja, seja na família, seja na sociedade, têm uma maior responsabilidade diante de Deus, e também, assim como eles podem levar muitos para um caminho
de fé e de confiança e de salvação e de prosperidade, também, por uma atitude errada, podem levar muitos para um caminho de morte e de destruição. Então, por conta dessa posição de Moisés e do que ele fez, Deus impede que ele entre na terra prometida. E Deus já tinha falado isso, mas Moisés, ele conhece o Deus a quem ele serve, né? E assim, Moisés não está errado de pedir aqui a Deus que conceda que ele entre na terra prometida. Há algum erro em você pedir, mesmo Deus tendo dito não, você insistir? Não há, porque estamos num relacionamento com Deus, que é um relacionamento de pai e filho. Ainda que eles não tivessem uma perfeita compreensão dessa relação de intimidade com Deus que é possível, era uma relação um pouco mais vertical, mas Moisés tinha conversado com Deus como se conversa com um amigo. Moisés tinha um relacionamento muito grande com Deus, por isso que ele sabe que ele poderia apelar, né, daquela resposta de Deus e falar: Senhor, rever a sua decisão, me permita, por sua misericórdia, entrar na terra. Porém, Deus, ele nega outra vez. E Deus dá um basta, né? Ele fala: basta, não me incomode com isso de novo. Né? Deus é bem enfático dessa vez e Moisés entende e então se cala, né? Aliás, a Erika colocou aqui que foi tema da live do Fabrini, que legal, né? Estamos sintonizados, bacana. Então, assim, a gente aprende que mesmo que haja arrependimento dos nossos pecados, mesmo que a gente se constranja diante de decisões erradas que geraram consequências na nossa vida, Deus, ele pode agir nos poupando de consequências. Ele pode agir com misericórdia, e muitas vezes ele age com misericórdia, como Deus pode falar: não, as consequências eu vou deixar, né? Então isso não tem nada a ver com o amor de Deus por nós. Deus nos ama, independente de erros e acertos, porque se somos dele, vamos sempre nos arrepender e nos voltar para ele em fé, e Deus ama quem tem fé nele. Moisés tinha fé aqui, mas as consequências ele muitas das vezes permite por propósitos maiores nas nossas vidas e também no que ele está fazendo no mundo. A gente não entende, né? Deus age por meio de tudo e de todos, dos erros e dos acertos dos homens. Deus está agindo na história. Deus está usando tudo para um bem maior. Então, Deus nem sempre nos livra das consequências, mesmo que até seja legítimo a gente pedir, colocar algumas coisas, mas Deus às vezes vai atender, às vezes não vai. E vale a pena a gente pensar também que o não de Deus, ele é um sim também. Num certo sentido, o não de Deus sempre vai ser um sim. Pode ser um não para nós, mas é um sim para o próximo, é um sim para algo que ele está fazendo no mundo, é um sim até para nós em outros aspectos, porque ele está trabalhando em nós, né? Então devemos sempre ser submissos. Quer Deus nos abençoe e atenda os nossos pedidos, quer não, né? E a gente precisa confiar nisso. E então Deus, ele concede algo que não era o que Moisés queria, mas ele concede que pelo menos Moisés suba a um monte e veja a terra prometida daquele monte, porém sem atravessar o Jordão. Então há ali uma concessão que expressa uma graça de Deus para que ele, antes de morrer, visse a terra prometida. E há um pedido de Deus para Moisés, que ele o quê? Que ele treine Josué, que ele fortaleça Josué, que ele prepare Josué como novo líder. Isso mostrando que a missão é maior do que a pessoa, né? Nós temos a nossa importância, nós temos o nosso valor, somos amados por Deus, mas o que Deus está fazendo no mundo é maior do que nós mesmos, e é bom que seja assim, né? E a gente se inserir dentro desse plano maior é um privilégio muito grande. Que legal, Seixas, que bom, meu amigo. Bom ter você aqui na live. Glória a Deus, tamo junto. Vamos trazer então, já que a gente falou do capítulo inteiro, vamos trazer algumas lições que a gente vai extrair de cada um desses trechos de Deuteronômio 3. Vamos trazer as lições. A primeira lição, relativa à conquista de Bazã
e há uma determinação muito dura, né, para eles exterminarem a população e conquistarem aquela terra toda, um enfrentamento de gigantes, de homens muito poderosos, que certamente geraria insegurança, medo, mostra que o principal antídoto contra o medo e contra desafios muito grandes é a confiança. Precisamos confiar em Deus, mesmo não entendendo por que Ele está fazendo o que está fazendo, mesmo não entendendo por que Ele permite que enfrentemos certos desafios que parecem intransponíveis, mesmo que isso gere desconforto, dor, mesmo que isso desaloje a muitos, mas devemos confiar em Deus e obedecê-lo, sabendo que a sua vontade é o melhor e aquilo que Ele vai fazer é o melhor, mesmo que não entendamos tudo, mas confiamos em Deus. Então a confiança é o primeiro princípio que eu quero evocar aqui para as nossas vidas, que a gente aplica às nossas vidas hoje. A segunda lição que eu trago é a respeito dessa divisão da terra e essa instrução de que mesmo Deus já tendo dado uma parte da terra para 2,5 tribos dos israelitas, eles deveriam lutar, né? Então a gente aprende que ainda que tenhamos promessas de Deus sobre as nossas vidas e creiamos que Deus é desejoso de nos abençoar, Deus não nos tira da vida, Deus não nos tira da luta, e a gente deve arregaçar nossas mangas e lutar por tudo aquilo que pela fé já conquistamos, mas no plano terreno devemos lutar e fazer por onde? A nossa parte nos cabe, e a parte de Deus cabe a Ele. Não devemos, por conta da fé, nos eximir da nossa responsabilidade humana diante dos desafios. E devemos lutar e trabalhar e empreender e fazer o que está ao nosso alcance até que tenhamos descanso. E quando a gente alcançar o fruto do nosso trabalho, seja ele de que natureza for, se é um trabalho legítimo, se é um empreendimento legítimo, ou se é até uma ordem expressa de Deus para as nossas vidas, para um chamado, um ministério, a gente vai fazer o que está ao nosso alcance pelo tempo que tivermos que fazer, e quando entrarmos na terra prometida, quando estivermos prontos a usufruir e a colher os frutos do nosso trabalho, vamos de fato descansar em Deus e usufruir. Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia Ele descansou. Não foi à toa. Ele quis nos ensinar um princípio, o princípio de trabalho. Precisamos nos implicar na vida. Precisamos trabalhar por aquilo que merece o nosso esforço, merece a nossa dedicação, a nossa atenção. E por fim, é prometido por Deus o descanso, né? E precisamos ter esse tempo também de descanso, né? E isso nos remete também à própria vida, à própria existência. Muitas vezes o paraíso, o céu, é colocado como esse lugar de descanso, né? Entrar no descanso, né? Aqueles que morrem, às vezes a gente também fala, ele entrou no descanso. Estar com Cristo na eternidade é um descanso, num certo sentido. Vai ter muito trabalho lá, mas num certo sentido é um descanso de toda essa luta que a gente vive hoje de um mundo caído. Mas até lá devemos o quê? Trabalhar, lutar, enfrentar os gigantes, e Deus há de nos dar descanso. Então essa vida simboliza isso, né? Vamos fazer o que Deus nos colocou na mão para fazer e crer que no tempo oportuno Deus nos dará as promessas, a terra, o descanso, seja os dessa vida, sejam aqueles do mundo vindouro. E com certeza, né, o que nos tira o medo de enfrentar os nossos gigantes, os nossos desafios hoje, é a certeza que Deus está conosco. Assim como Deus falou com Josué, não tenha medo porque eu estarei com vocês, assim Deus fala conosco, não tenham medo porque eu estarei com vocês, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, é isso, a gente enfrenta, mas tem essa certeza de que o Senhor está conosco. E por fim, a lição que a gente tira é acerca desse pedido de Moisés, que foi um pedido legítimo,
porque ele conhecia o caráter de Deus, sabia que Deus poderia, de repente, voltar atrás, né? Ou fazia de conta que volta atrás, porque na verdade nada pega Deus desprevenido. Deus já tem sempre, não tem plano B para Deus, sempre é plano A, mesmo que pareça que ele voltou atrás. É algo curioso para a gente pensar. Mas Moisés, ele apela, fala: Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, me permita isso. Mas Deus fala não. Então a gente precisa entender os nãos de Deus. A gente às vezes fica filho mimado, sabe? Que só quer o sim, o sim, o sim, o sim. E quando Deus fala não, a gente fecha a cara. Fica emborrado, fica chateado, coloca a fé em xeque, quer se afastar. Mas Deus, quando Ele fala sim, é para o nosso bem. Quando Ele fala não, é para o nosso bem e por propósitos maiores dEle na história. Ele é Deus, Ele tem o direito de dizer sim, Ele tem o direito de dizer não. Ele pode agir com misericórdia, com graça, mas se Ele agir com disciplina para com o filho, ou até se Ele agir com punição para aquele que não é filho, para aquele que não crê, Ele é soberano e Ele é Senhor. E a gente precisa acatar esse senhorio dEle e aceitar, né? E a gente, quando é filho, a gente não acata isso como se fosse apenas uma punição. A gente sabe que é um tratar dEle na nossa vida, no nosso caráter, para que a gente aprenda a depender dEle, mesmo quando Ele não faz o que a gente quer. Então, que a gente possa entender isso, que o não de Deus também é um sim. É um sim para tudo que Ele está fazendo e continuará fazendo nas nossas vidas e no mundo. E a gente possa confiar nele, independente se Ele nega ou se Ele dá aquilo que a gente pede. É isso. Hoje, a reflexão de Deuteronômio 3 foi essa. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Se tiver, pode falar agora. Essa é a oportunidade. Se não tiver, a gente encerra. Vou dar 3 segundos e meio para vocês. Eu não sei se tem um delay, talvez tenha, mas estou entendendo aqui que vamos fechar hoje. Tá ótimo. Espero que tenha falado o coração de vocês em algum desses pontos aqui, ou que vocês sempre guardem no coração de vocês esse trecho, esse capítulo, né, essas lições. E a gente vai estar junto em breve. Vou compartilhar com vocês quando vai ser a próxima live. Não tenho certeza se é amanhã. Se não for amanhã, domingo com certeza a gente estará junto, tá? E eu aviso para vocês. Deus abençoe. Que bom, Érica, que bom, Seixas. Fico muito feliz. Deus abençoe a todo mundo que está acompanhando, tá? Sonildo também, Margot, o Fábio. Deus abençoe muito a vida de vocês. E até